Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Olá, chegamos a mais um vídeo, mais um estudo sobre o Apocalipse e agora chegamos ao momento crucial, a parte central do livro do Apocalipse. Até aqui nós estudamos a estrutura, vimos a parte histórica com as 7 cartas, as 7 igrejas, vimos também os 7 selos, as 7 trombetas, as cenas, os interlúdios com as cenas do santuário. E agora então chegamos ao capítulo 2 e neste vídeo nós vamos estudar especificamente o capítulo 12 do Apocalipse, onde nós temos ali a mulher e o dragão. Que mulher é esta? Quem é este dragão? Que conflito é esse? Então vamos lá, acompanhe com a gente este estudo, a parte central do Apocalipse. Nós vamos entrar também uma transição da parte histórica para a parte escatológica, ou seja, a parte final do Apocalipse que fala sobre os eventos do fim. O capítulo 12 do Apocalipse ele é dividido basicamente em 3 partes, ok? A primeira parte fala de uma visão de uma mulher, um dragão e o nascimento de um filho. Depois nós temos uma outra parte que fala sobre uma batalha no céu, uma batalha cósmica, e há uma liturgia ali prestada pelos anjos, pelos adoradores do Cordeiro, e então nós regressamos para ver como ficou a situação da mulher que teve o filho. Acompanhe então a leitura, capítulo 12, a partir do verso 1, lemos o seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Veja só, essa primeira parte da primeira cena, nós temos uma mulher e ela é reconhecida aqui, ela é descrita por ser uma mulher vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos seus pés e também uma coroa com 12 estrelas. E ela está para dar à luz. O que nós devemos perguntar é: que mulher é esta e que filho é este? Em Apocalipse, em linguagem, em profecia apocalíptica, como nós falamos lá no início, há alguns símbolos que precisam ser decifrados. E um desses símbolos é a mulher. Que mulher é esta? Esta mulher é descrita como vestida do sol, com a lua nos pés e também com estrelas na cabeça. Aonde você vê uma profecia aonde nós temos esses 3 elementos, o sol, a lua e as estrelas? Se você respondeu em Gênesis, o sonho de José, você respondeu certo. Você pode dar uma olhada depois em Gênesis 37, verso 9 a 11. José tem um sonho e neste sonho ele vê esses 3 elementos, o sol, a lua e as estrelas. E quando ele revela esse sonho para a própria família compreende que ele está falando sobre Jacó, a sua esposa e os seus filhos. Ou seja, a família de Jacó depois é reconhecida como a família de Israel, ou o povo de Deus. Então, esta mulher com estes elementos é uma lembrança do povo de Deus. E aqui é dito que esta mulher, o povo de Deus, a igreja de Deus, está para dar à luz. Ou seja, alguém, uma criança vai surgir deste povo. Vamos procurar entender que filho é este. A sequência do texto, no verso 3, nos diz: Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui nós temos um dragão.
dragão, o próprio Apocalipse reconhece como sendo a figura de Satanás. E aqui nós temos cabeças, chifres e 7 diademas. Essa referência aqui é muito semelhante com os animais descritos lá em Daniel 7, o quarto animal mais propriamente dito. E cabeças e chifres simbolizam, em linguagem profética, os reinos que vão apoiar este dragão, este poder, e também os outros poderes, os outros reinos. Então aqui nós temos uma referência de Satanás e todos os poderes e reinos que ele vai usar para a sua obra. E é dito então que Satanás está pronto para devorar o filho desta mulher que está grávida. Acompanhe a sequência agora no verso 5. Diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Que filho é este? Não é preciso muito para nós reconhecermos que este filho é uma figura de Jesus. Jesus que nasceu, que veio do povo de Deus, naquele tempo o povo de Israel, o povo judeu, ele nasce e ele é quem vai reger com cetro, ele que reinará sobre todas as nações, e é ele que é arrebatado a Deus depois de sua ressurreição, e ele é entronizado no céu, fato que nós vamos ver ainda no capítulo 12. A Bíblia diz então no verso 6 que quando esta mulher ela tem o filho, ela tem que fugir para o deserto. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como é dito no verso 14. Nós devemos lembrar que em linguagem profética, em linguagem apocalíptica, linguagem simbólica, um dia é o equivalente a um ano. Então, 1260 dias é o equivalente a 1260 anos. Nós já estudamos esse período. Esse período de 1260 dias, que corresponde a 1260 anos, é o período em que a igreja foi duramente perseguida. Começa no ano 538 até o ano 1798. Ou seja, a igreja passa de status apenas de um poder religioso para um poder político, e é por isso que ela tem perseguido, ela teve poder para perseguir o povo de Deus e para causar grandes atrocidades e até mesmo matar muitas pessoas nas fogueiras, nas cruzadas, nas inquisições. E ele vai terminar em 1798, quando as tropas de Berthier, a mando de Napoleão, invadem Roma e prendem o Papa. E agora a Igreja Romana, a parte apostatada do cristianismo, perde o seu poder. Dito isto, a partir do verso 7, nós temos agora uma visão, a segunda parte deste capítulo é uma visão do céu, de um conflito cósmico. É dito lá no verso 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lembra que nós falamos que o dragão simboliza Satanás? Pois é, esse texto identifica. E é dito que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. E já no verso 9 diz que ele levou os anjos junto com ele. Ou seja, a terça parte dos anjos ficou do lado de Satanás. Esta batalha entre Miguel e os seus anjos e o dragão e seus anjos é a batalha que houve no céu entre Cristo e Satanás. Miguel é um dos títulos de Jesus. Sempre que você vê Jesus em batalha direta contra Satanás, ele aparece com o nome de Miguel. Miguel é uma pergunta. No hebraico, né? O nome Miguel
significa quem é como Deus. Lembra que Satanás disse que ele seria igual a Deus e até mesmo acima de Deus? Pois bem, quando Jesus aparece diante de Satanás, ele aparece com uma pergunta irônica para Satanás. Quem na verdade é igual a Deus? Nós sabemos que este ser igual a Deus é Jesus Cristo. E quando Jesus morre, ressuscita e sobe para o céu para ser entronizado, a partir deste momento, acabou todas as possibilidades, as chances de vitória de Satanás. Satanás é desmascarado e ele então é expulso, ele não terá mais acesso ao céu. E é por isso que a Bíblia diz que houve esta batalha. Isso acontece depois que Jesus morre, ressuscita e sobe ao céu. E dos versos 10 até o verso 12, nós temos a liturgia de entronização de Jesus, que nós já estudamos também no capítulo 5 do Apocalipse. Agora nós voltamos a este ponto. Jesus é entronizado. Ele nos salvou. Ele ele pagou o nosso resgate. E enquanto isso, aonde está a mulher? Aonde está o povo de Deus? Chegamos então à terceira parte da história. No verso 13 em diante diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Ou seja, ela tem que fugir para um local onde não há mais pessoas, aonde ela estará segura. E é dito então que Deus preparou este lugar e ela vai ser sustentada ali por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é exatamente 3 anos e meio, que em linguagem profética significa os mesmos 1260 anos. E é dito então, no verso 15, que a serpente, o dragão, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Na Bíblia, água, em linguagem profética, significa povos. Então, água como um rio significa muitas pessoas. Ou seja, Satanás, ele arregimenta um exército e ele joga muitas pessoas contra o povo de Deus para perseguir. No entanto, a Bíblia nos diz que, no verso 16, que a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, a mulher vai para um lugar aonde ela consegue fugir da perseguição. Isto é uma referência ao povo protestante que sai da perseguição na Europa e na Ásia e vem para a América. Este lugar, que até então era apenas terra, sem muitos povos, será agora o local onde o cristianismo, o protestante, aquele que se libertou dos equívocos da Igreja Romana, possa agora se reunir e possa dar continuidade ao cristianismo. É verdade que parte deste povo protestante também irá se apostatar. No entanto, sempre nós temos um remanescente. A igreja cristã, ela começou pura, imaculada, mas ela se corrompeu, como nós vimos nas cartas, nos selos e também nas trombetas. Então nós tivemos o povo protestante. A igreja começa a protestar contra os erros do cristianismo romano. Mas esse protestantismo também se apostatou, como nós vimos ao longo das eras. Mas sempre há um remanescente. Você quer identificar qual é o povo de Deus que permaneceu puro e é o remanescente fiel de Deus nos dias de hoje? Pois bem, o último verso do capítulo 12 nos revela quem é o povo de Deus hoje. Quem é essa igreja pura, imaculada? Quem é o remanescente? Diz assim no verso 17: Irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, os membros dessa igreja. E aqui é dito 2 características. O povo de Deus, o povo remanescente, ele é identificado por essas 2 características.
Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. E eles têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E este espírito de profecia, nós vamos ver mais para frente, ele significa a presença de Jesus e a luz do Espírito Santo. Ou seja, a Igreja de Deus, ela mantém a fé em Jesus. Ela tem a presença de Jesus. Ela reconhece Jesus como seu Salvador, mas também guarda os mandamentos de Deus. Ela não guarda os mandamentos para ser salva, mas ela guarda os mandamentos porque ela foi salva por Jesus e por amor ao Cordeiro que foi morto. Ela presta obediência e reverência. Ela adora a Deus através da obediência. O verso 11, parte central aqui do texto, diz assim, falando sobre o povo de Deus: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O povo de Deus, o povo remanescente, é o povo vencedor pelo sangue do Cordeiro. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E eles decidiram ser fiéis a Deus, mesmo em face à morte. Quem é o povo remanescente? Esta igreja que sofreu, o povo de Deus que foi duramente perseguido e que até hoje é perseguido terrivelmente por Satanás, é o povo remanescente, o povo que aceitou a Jesus. Por isso, se você aceita Jesus na sua vida e se você, por amor, decidiu obedecer, fazer a sua vontade, ser fiel ao Senhor, você não precisa ter medo do dragão, você não precisa ter medo da perseguição. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Aceite Jesus como seu Salvador. Obedeça a Deus, seja fiel a Ele e faça parte do povo remanescente, o povo de Deus, que muito em breve receberá a vida eterna. No próximo vídeo, nós vamos estudar as artimanhas de Satanás para perseguir e para iludir o povo de Deus. Nós vamos estudar as duas bestas do Apocalipse no capítulo 3. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Você está curioso também para saber mais sobre o Apocalipse? Não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estudar sobre esse tema muito importante e assim aprender como nós podemos estar seguros em meio a este grande conflito. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com os seus amigos para que eles também aprendam sobre a palavra de Deus. Um grande abraço.